Fala galera, beleza? Vamos então dar uma breve introdução sobre gerenciamento de resíduos sólidos. É também uma oportunidade para a gente revisar alguns conceitos, né? Para que depois a gente possa trabalhar mais mão na massa, certo? Bom, então a gente precisa pensar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos primeiro como um ciclo, como algo cíclico, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Por que isso? Porque para todo tipo de sistema de gestão ambiental, sistema de controle ambiental ou parte desses sistemas, né, de controle ambiental, que é o caso do gerenciamento de resíduos sólidos, a gente pensa eles em melhoria contínua, né? Então, aqui a gente sempre evoca a ideia de PDCA, né? Planejar, fazer, checar e agir, que a gente pega lá do sistema de gestão ambiental, tá? Muito bem. Então, a gente precisa ter claro que a gestão de resíduos, o gerenciamento de resíduos já começa aqui, ó, no descarte dele. Esse descarte, ele ocorre porque existe a produção e uso, né, de alguma mercadoria, e a produção e uso dessa mercadoria, ela vai gerar resíduo, tá? Então, observem que dentro de um empreendimento, eu posso ter diferentes tipos de atividades, diferentes tipos de processos, seja indústria, seja comércio, seja uma fábrica. E para cada tipo de atividade desse empreendimento, eu posso ter o descarte ou a geração, né, de diferentes tipos de resíduo. Então, o nosso pensamento já tem que começar aqui, ó, no processo de produção desse resíduo. Quer dizer, a nossa avaliação deve ser pensando já que tipos de resíduos são gerados para cada etapa ou cada atividade desse empreendimento. E aí, então, a primeira fase que a gente deve se preocupar em pensar, em elaborar, em escrever, é o descarte. O descarte é justamente o ato de você disponibilizar aquele resíduo para alguma ação. Você utilizou, ou você utilizou alguma mercadoria que gerou o resíduo, você produziu aquele resíduo e agora você vai fazer o quê? Então, a primeira etapa é o descarte. Como fazer esse descarte? A gente sabe que para alguns resíduos perigosos esse descarte não pode ser feito de qualquer jeito, tem formas muito específicas, né? Vai lembrar pilhas, baterias, lâmpadas, óleo, né? Bom, depois do descarte, vem então o que nós chamamos de caracterização e gravimetria. A gravimetria é uma técnica utilizada muito para a gente avaliar parâmetros físicos, né? Dos resíduos, tá? Nem em todos os lugares a gente faz gravimetria, certo? Mas essa caracterização, essa gravimetria também é uma forma de caracterização, né? Ela consiste justamente em você estabelecer a porcentagem, né, de cada tipo de material que é gerado. Então, quantos por cento daquela quantidade total de resíduo é borracha, é vidro, é papel, é alumínio, enfim, né? Plástico, papel, papelão, metais, né? Resíduos perigosos, o quanto eu tenho de rejeito, o quanto eu tenho de resíduo orgânico, né? Então você pode fazer uma tabela, fazer um gráfico, enfim, dizendo a porcentagem de cada um desses tipos de resíduos que compõem a massa total de resíduo gerado, tá bom? Essa caracterização, então, ela pode ser inicialmente dessa forma, ela pode ser, então, desdobrada em muitas categorias, ou em menores categorias. Por exemplo, você pode simplesmente dizer papel, papelão, vidro, metais, madeiras e resíduos perigosos, por exemplo, que são muito comuns, né? Mas você pode especificar melhor, né? Dentro de plásticos, por exemplo, tem vários tipos de plásticos. Você pode organizar isso de maneira muito mais específica, tá? Aí algumas características, né, como volume, peso, massa, por exemplo, né? Bom, depois dessa caracterização, você tem que pensar na etapa de separação, né? Justamente porque a separação é importante para o destino, certo? Dependendo do tipo de resistência, vai ter um destino específico. Então, como fazer essa separação? Onde deixar esses
resíduos sólidos separados. Né? Em que condições? Em que tipo de ambiente? Tem que ser ventilado ou não? Eu tenho que ter alguma proteção no piso? Enfim, eu tenho que ter quais são os equipamentos de proteção individual para eu manusear esses resíduos na hora da separação deles, tá? Depois, o acondicionamento, que é o fato de nós acondicionarmos, guardarmos, né, em sacos ou em outros tipos de recipientes, nós vamos ver, embalagens, né, para que ele possa depois ser devidamente coletado ou transportado. Tá? Então aqui a gente tem que dizer como que a gente vai acondicionar, tá bom? A coleta, então, ela pode ser feita por veículos, existem vários tipos de veículos, né? Esse acondicionamento ele pode ser ainda interno ou externo, aí dependendo do tipo de ambiente em que ele vai ficar acondicionado ou armazenado, né? Ele vai ter algum tipo de coleta específica, certo? E depois desse coleta, então a gente vem para destinação final. Destinação final para nós vai depender do tipo de resíduo, mas a gente sempre espera o quê? Sempre espera poder reciclar mais, né? Resíduos orgânicos, a compostagem, os rejeitos para incineração, né? Ou aterro, certo? Beleza, então esse daqui é um quadro geral das etapas que compõem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Vale lembrar aqui que também ainda tem uma etapa que chama plano de contingenciamento, que tem a ver com as emergências, né? Em situações emergenciais do resíduo contaminar ou de espalhar o resíduo ou de acontecer alguma atividade ou ação fora do esperado, então você pode ter o risco de contaminação ou de poluição, e aí um plano emergencial, um plano de contingência deve dizer como você tem que se comportar, quais ações você deve tomar para diminuir o risco, né, de degradação, poluição, contaminação, por causa de uma má gestão ou um mau manuseio desses resíduos, tá bom? Então você já deve ter percebido que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é muito importante para o licenciamento ambiental de diversas atividades, diversos empreendimentos, tá? Então, basicamente, o licenciamento ambiental ele pode ser municipal, estadual, e na maior parte dos órgãos licenciadores você tem normas específicas ou termos de referência específicos para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E eu vou mostrar alguns desses exemplos, né, de termos de referência para vocês, tá bom? Então, é importante a gente, antes de dizer o que a gente vai fazer com resíduos, a gente conhecer os resíduos, né? Como a gente pode classificá-los, certo? Então, existem diversas normas da NBR, existem resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e também a própria Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece classificações para resíduos. Tá? Então, é necessário que você conheça bem todas essas normas ou legislações. Tá? Então, aqui vai uma definição, que é os resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Tá? Incluem-se aí, gente, os lodos, tá? De estações de tratamento de água, por exemplo. Uma classificação importante, então, é essa da NBR 10.004 ou 10.004. Tá? Se você não leu essa legislação, passou da hora, você deve conhecer ela, tá bom? Então, de acordo com essa NBR, os resíduos podem ser classificados como classe 1 ou classe 2, basicamente em termos de periculosidade, tá? Então, classe 1 são os chamados resíduos perigosos. Para os resíduos perigosos, a gente precisa ter um destino específico, né? Então, é comum a gente falar em aterros de resíduos perigosos classe 1, né? Quando você tem aterros para resíduos industriais perigosos, por exemplo, tá?
Os resíduos não perigosos estão ali na classe 2. E eles ainda podem ser subdivididos em não inertes e inertes. Tá? Os resíduos de classe 1, que são os perigosos, são aqueles cujas propriedades físico-químicas ou infecto-contagiosas podem acarretar riscos à saúde pública ou riscos ao meio ambiente. Tá bom? Quando o resíduo é manuseado ou gerenciado de forma inadequada. Tá? Para que um resíduo seja apontado como classe 1, nós podemos consultar os anexos A e B da NBR 10.004, ou ainda a gente pode definir os resíduos perigosos como aqueles que possuem uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Para algumas dessas características, existem outras NBRs que vão definir que tipo de teste, que tipo de procedimento você deve fazer para verificar se de fato aqueles resíduos possuem, né, alguma dessas características, tá bom? Tudo bem, professor. Alguns exemplos, então, né? Bom, óleo lubrificante usado ou contaminado, óleo de corte e usinagem usado, equipamentos descartados contaminados com óleo, lodos de galvanoplastia, lodos gerados no tratamento de efluentes líquidos de pintura industrial, efluentes líquidos ou resíduos originados no processo de preservação da madeira, lâmpada com vapor de mercúrio após o uso, por exemplo, né? As lâmpadas fluorescentes. Tá? Ok, os resíduos não perigosos agora. Né? Os não perigosos eles podem ser inertes ou não inertes. Os não inertes são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe 1 perigosos, tá? Ou de classe 2 inertes. Então, quando não está nenhum em nenhuma outra classificação, então a gente chama classe 2A, que são os não inertes. Tá? Os não inertes eles podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Por exemplo, então, o lixo comum gerado em qualquer unidade industrial, ou seja, por comum quero dizer os resíduos provenientes de restaurantes, escritórios, banheiros de determinada indústria, né? Eles normalmente são classificados como não inertes. Já os inertes, né, que é o resíduos classe 2B, tá? São quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR, aqui observem a outra NBR que vai dizer como amostrar, a 10.007, e aí eles são submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada a uma temperatura ambiente, conforme a NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, tá? Excetuando-se aí o aspecto cor, turbidez, dureza e sabor, tá bom? Conforme o anexo G da 10.004. Então, olha, essa definição é uma definição muito importante, tá? Então, resíduos perigosos e não perigosos, dentro dos não perigosos, os que são não inertes e os que são inertes, tá? Então, assim, uma forma da gente identificar, determinar a categorização, a categoria desse resíduo, é que ele não deve constar nos anexos da NBR 10.004, não pode estar contaminado com nenhuma substância dos anexos C, D ou E da norma e ser testado de acordo com todos os métodos analíticos indicados. Exemplos desses materiais podem ser rochas, tijolos, vidros e alguns plásticos e borrachas que não são facilmente decompostos, ou seja, eles são inertes, eles não reagem, eles não se decompõem com facilidade, eles não se desagregam, né, com facilidade, tá bom? Muito bem, não são inflamáveis, né? Então, eles não podem ter aquelas características dos resíduos perigosos, tá?
são essas aqui, né? Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Muito bem. Então, tem aqui, uma vez definidos aí os resíduos, certo? Para um ambiente industrial ou para um empreendimento, para uma atividade, certo? A gente pode começar então a pensar qual o passo a passo que a gente tem que seguir para elaborar o plano de gerenciamento de resíduos, tá? Só antes de focar nisso, lembrar para vocês que existem outras formas de classificar os resíduos, né? Eu já mencionei que na legislação, na 12.305, é abordado isso. Algumas CONAMAs também vão classificar de uma outra maneira, justamente para facilitar o gerenciamento dos resíduos, e algumas delas a gente vai ver na sequência, tá bom? Então aqui, aplicando um pouco o conceito lá de PDCA, né? P de planejamento, o D de fazer, né? Ou seja, implementar e operar, tá? Aí depois o C de check, ou no caso de verificar e promover ações corretivas, né? Que seria o agir, o A de agir, né? As ações para corrigir. E é claro que você está sempre procurando efetuar uma melhoria contínua, né? E aí você precisa fazer uma revisão, então, se as coisas estão indo bem, se os indicadores do seu gerenciamento mostram que o gerenciamento está indo bem, ou se não, se tem algum indicador que não está bom e você precisa melhorar. Bom, então, na fase do planejamento, a primeira coisa é você avaliar os aspectos ambientais, né? Quais ações, quais atividades, quais mecanismos das atividades do seu empreendimento geram resíduo, como geram resíduo, né? Então, fazer uma descrição das atividades que geram resíduo, né? Nas várias etapas, né? Da atividade do empreendimento. Aí você tem que ter clareza dos requerimentos ou documentos legais, né, ou exigências legais que o órgão licenciador vai solicitar, no caso do plano de gerenciamento de resíduos, né, estabelecer também objetivos e métodos com relação, por exemplo, à destinação final do resíduo, ao tratamento do resíduo, à reciclagem, né, quer dizer, se você pretende implementar reciclagem, quantos por cento vai começar agora, no primeiro mês, no segundo mês, em 6 meses? E é possível reciclar quanto no total, né? A gente, obviamente, quer primeiro diminuir a geração de resíduo, né? Quais as metas de diminuição de geração de resíduo? Quais as metas de reaproveitamento, né? Ou de reciclagem, tá? Então, as coisas precisam estar claras no só político, no seu plano de gerenciamento. Aí na parte de implementação e operação em si, né? Primeiro tem que ter uma estrutura lógica e clara das responsabilidades, né? Quer dizer, quais são as etapas? Cada etapa precisa ter uma descrição muito clara, muito objetiva, o que é aquela etapa, então o que é a coleta, o que é o acondicionamento, o que é o armazenamento interno, o que é o armazenamento externo, o que é a disposição final. Qual a frequência de cada uma dessas etapas de execução das suas atividades, né? Então, qual a frequência de coleta, né? Ou com que frequência o resíduo é destinado, né? Ou vem alguém coletar ele, certo? Quem é responsável por isso, né? Qual a atividade específica que a pessoa responsável tem que fazer? Então, se a pessoa é responsável por acondicionar o resíduo, ela tem que fazer isso em que dia da semana, em qual hora do dia, né, com que tipo de equipamento de proteção individual, com que tipo de recipiente ou saco e etc. Tá? Então tem que ter uma clareza muito bem disso. A gente precisa pensar assim no treinamento das pessoas, inclusive tem que ter momentos de treinamento das equipes, né? O plano de gerenciamento tem que apontar isso, né? Tem que descrever sobre esse treinamento.
Como eu já mencionei, né? Tem que ter uma definição muito clara de como manusear, condicionar o resíduo. Se for ter algum pré-tratamento, descrever ele, para onde vai, a destinação final. Se vai para a incineração, se alguém vai coletar, se for um resíduo perigoso, uma outra empresa está coletando, ela tem que demonstrar e tem que ter um cadastro para essa coleta e para a destinação final desse resíduo. Tá? Então, é um outro documento que você tem que guardar, possuir, né, adicionar aí na sua documentação do PGR, tá? De transporte de resíduos, certo? Para a destinação final. Beleza? Aí na parte de verificação e ações corretivas, né, você tem que monitorar se você está fazendo bem ou não, desempenhando bem ou não o seu dia a dia, né, no seu sistema de gerenciamento de resíduos, tá? Verificar as não conformidades, certo? Pensar nas ações preventivas e corretivas, né? Se há uma não conformidade, o que deve ser feito para prevenir essa não conformidade, algo que deu errado, alguma atividade que não está sendo bem executada, ou que não está gerando o resultado que deveria gerar, ou mesmo para corrigi-la. Tá? Então aqui embaixo você tem os itens que devem compor ou que podem compor o seu plano de gerenciamento, né? Quer dizer, apontar quais são as fontes de geração de resíduos ao longo do seu processo no empreendimento, a caracterização desses resíduos, aí um outro capítulo ou parágrafo sobre o manuseio dos resíduos, o acondicionamento deles, o armazenamento, a coleta, o transporte desse resíduo, né? A parte de reuso e reciclagem, e aí tratamento e destinação final, tá bom? Então, olhando essas etapas num fluxograma, né, ficaria mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada aqui então, tá? Então, você começa aqui, o processo começa por aqui, e a gente vai verificando se, dependendo do tipo de resíduo, qual vai ser a ação requerida para ele. Então, a gente começa aqui com o processo, tá? Então, processo. O resíduo foi gerado. O que a gente tem que fazer? Uma caracterização e classificação do resíduo. A gente precisa se perguntar, esse resíduo é perigoso? Se ele não é perigoso, ele pode ir para armazenamento temporário para resíduos não perigosos. Agora, se ele for perigoso, ele tem que ir para um armazenamento temporário para resíduos perigosos. Tá? Então, depois a gente volta aqui no perigoso. Vamos supor que ele seja não perigoso. É possível reciclar ou reutilizar um resíduo? Se sim, então ele vem para uma etapa de reutilização. E aí você pode contratar alguma empresa para fazer isso, você pode desenvolver uma equipe, treinar uma equipe para fazer isso internamente, tá? Enfim, mas ele vai ser reutilizado ou reciclado, o que é muito bom para a empresa, né? Inclusive é possível reverter isso em dinheiro para a empresa. Agora, não é possível reciclar ou reutilizá-lo. Então, aí vem a pergunta: ele requer tratamento para a destinação final? Se não requer tratamento, então a gente dá simplesmente a destinação final, de acordo com as possibilidades que tem aí no seu município ou para o caso do seu empreendimento. Tá? Agora, se ele requer um pré-tratamento, então a gente vai lá para os tipos de pré-tratamento, antes dele ser destinado finalmente. Então, vamos dar uma olhada aqui o que podem ser ou quais são os tipos de pré-tratamento. Vou dar um zoom aqui no pré-tratamento. Então, alguns tipos de pré-tratamento são centrifugação, separação gravitacional, redução de partículas, a neutralização, inertização ou mesmo a lavagem. Agora, para destino final, a gente pode ter o tratamento térmico, né? Quando você incinera o resíduo, um tratamento biológico, dependendo, isso é mais comum, por exemplo, para lodos, né? Ou mesmo o tratamento mesmo de resíduo, existem iniciativas, né, de tratamento anaeróbio, inclusive, tá? Para resíduos sólidos urbanos, por exemplo. Coprocessamento ainda um aterro industrial, né, que esteja conforme para receber esse tipo de resíduo.
tá bom? Agora, se o seu resíduo ele for perigoso, né? Então, e ele requer um tratamento, então você vai para alguma daquelas fases de pré-tratamento. Agora, se ele não requer tratamento, aí ele tem que ser destinado finalmente para um aterro, por exemplo, de classe 1, de resíduo perigoso. Tá? Então, vimos rapidamente aqui esse fluxograma para a gente ter uma ideia de como proceder, né, no gerenciamento, tá bom? Para cada tipo de resíduo. Beleza? Então, voltando aqui, o primeiro passo seria o do planejamento, né? Basicamente para a gente entender o tamanho do nosso problema e favorecer aí a caracterização e bom andamento do plano de gerenciamento, tá? Basicamente essa parte do planejamento está vinculada ao levantamento dos aspectos ambientais, certo? Dos resíduos que são gerados por cada uma das etapas do seu empreendimento. E vale lembrar que resíduos podem ser gerados em todos os processos, e não apenas lá no processo industrial ou de fabricação propriamente dito. Tá? Então, é necessário a gente mapear, certo? Mapear, inclusive fazer um mapinha mesmo, né? De onde estão sendo gerados resíduos, qual tipo de resíduo está sendo gerado naquele local, tá bom? E, se possível, em termos de massa ou volume, tá? Então, você pode, através da análise dos processos e entrevistas com os responsáveis, né, de cada um dos setores que você está mapeando, identificar os resíduos gerados. Então, por exemplo, é muito comum, né, em escritórios ter sempre resíduos típicos de escritório, de banheiros e cozinhas e de manutenção. Por exemplo, escritório sempre tem papel, papelão usado, cartuchos de impressora, pilha e bateria utilizados, equipamentos inservíveis. Isso é muito comum de ter. Então, basicamente, você vai encontrar várias formas de como destinar cada um desses resíduos, né, ou mesmo reaproveitá-los, né, os recicláveis. Banheiros e cozinhas, resto de comida, e se é uma empresa grande, uma indústria grande com muitos trabalhadores, esse tende a ser o maior volume gerado de resíduo, né? É muito comum que tenha muito resíduo orgânico sendo gerado, tá? A parte de manutenção, óleo lubrificante, lata de óleo, peças inservíveis contaminadas com óleo, né? Por exemplo, tá? Bom, então é importante você fazer o quê? Quantificar quais são as quantidades de cada resíduo. Para que isso é importante? Para a gente pensar depois na forma de transporte e armazenamento dele. A gente sabe o quanto a gente tem e que tipo, a gente vai então saber, de acordo com as normas e legislação e resoluções do CONAMA, qual deve ser o tipo de armazenamento, acondicionamento e destinação final para aquele resíduo. Inclusive a possibilidade de você fazer aí uma análise de orçamento, uma análise financeira, né, para o tratamento, caso seja requerido tratamento, tá? Incineração, por exemplo. Então, sobre o mapeamento da empresa, né? Esse mapa, ele além de facilitar muito a visualização dos locais de geração, inclusive até para você linkar aí com o mapa de risco da empresa, né? Mapa de riscos, certo? Lá da segurança no trabalho, tá ok? Você ainda pode indicar as prioridades de ações, né, relacionadas aos resíduos produzidos e a possibilidade de implementação de processos de coleta seletiva e reciclagem. Aqui tem um exemplo. Dá uma olhadinha. Então, você define primeiro os limites da sua área, né, que é a área da empresa, enfim, ou da atividade específica que você está trabalhando. Aqui, no caso, é um mapa de modelo de um setor gráfico de uma empresa. Aqui dá para você ver a cortina arbórea, né, por exemplo. Aí você tem aqui os setores, né, o escritório, o setor de engenharia, o armazém, de impressão, certo? Você tem algumas marcações aqui de outros sistemas, né, como a parte de drenagem e de esgoto, tá? E aí que você pode apresentar os tipos de resíduos gerados, beleza? Bom, é importante que
todos os requerimentos legais, todas as legislações sejam cumpridas. E mais, que toda equipe que trabalhe com o plano de gerenciamento, com o gerenciamento de resíduos dentro da empresa, da indústria ou da atividade que seja, eles conheçam, entendam e saibam suficientemente sobre todos esses processos, resoluções, legislações. Tá bom? Muito bem. Já comentei então com vocês sobre as ideias de objetivos e metas, sobre a implementação do sistema, por exemplo, metas de reciclagem, metas de redução de geração de resíduos, né? É importante a gente sempre lembrar que a gente tem que trabalhar com os 3 R's. Tem 5 R's, tem 7 R's, enfim. Mas a ideia básica é essa, né? A gente otimizar as oportunidades vinculadas ao correto gerenciamento de resíduos e reduzir os riscos associados às atividades. Então, basicamente, os 3 R's favorecem isso para nós. Quais são os 3 R's? Reutilizar, reciclar e reduzir. Na verdade, a gente começa com reduzir. Né? Quer dizer, primeiro você reduz. Tá? O objetivo primordial é reduzir. Depois, reutilizar. E então, reciclar. Tá? É importante que às vezes não é tão fácil reduzir, né? E aí, via de regra, é muito comum não conseguir reduzir. Então, via de regra, um objetivo muito importante é promover reciclagem, tá bom? Sobre os 3 R's, então, algumas ideias. Que, bom, a redução, claro, a redução vai depender do tipo de atividade ou que está gerando resíduo ou do tipo próprio de resíduo que está sendo gerado, né? A reutilização é o quê? É você reutilizar o resíduo sem modificar a estrutura dele, né? Por exemplo, você reutilizar caixas de papelão, você reutilizar folha de papel, né? Você reutilizar garrafas plásticas. E aí, a reciclagem de resíduos é quando de fato há um processamento, há um beneficiamento daquele resíduo para que ele possa ser utilizado até mesmo em outro processo. Né? É possível você vender o seu resíduo para outra indústria, né? Por exemplo, porque ela pode ser um insumo, pode ser matéria-prima de uma outra indústria, tá bom? Ou de um outro procedimento, de uma outra atividade. Como é o caso das latinhas de alumínio, né? Que passam por um processo de beneficiamento para que o alumínio, então, seja reaproveitado em outro processo. Então, essa é a implementação, que seria o segundo passo, né? Passa por a gente ter muito claro quais são os responsáveis por cada atividade componente do plano de gerenciamento, né? E as pessoas também precisam ser treinadas, tá bom? E elas precisam estar qualificadas e ter competência técnica para a atuação, tá? Vamos lá. Qual o conteúdo mínimo, né, para esse treinamento básico das pessoas que estão responsáveis no plano de gerenciamento? Tá? Então, primeiro, informações quanto às características e os riscos inerentes com o trato de cada tipo de resíduo. Isso precisa estar claro no plano. Segundo, orientação quanto à execução das tarefas de coleta, transporte e armazenamento. Tá? Terceiro, utilização adequada de equipamentos de proteção individual. Precisa capacitar as pessoas para isso. Isso é sempre um desafio. Né? As pessoas vão se acostumando aos riscos. Tá? Então, por isso que precisa ter sempre uma palestra, uma capacitação, um treinamento, uma dinâmica para valorizar e para conscientizar do uso dos equipamentos de proteção individual. O que mais que precisa saber no treinamento? Procedimentos de emergência em caso de contato ou contaminação com resíduo, tanto individual quanto ambiental. Dá um exemplo. Em clínicas médicas, por exemplo, você sempre tem um manuseio de seringas e de agulhas. A agulha vai conter resíduo biológico, né? Organismos, por exemplo, patógenos, bactérias, pode ter vírus, enfim. São resíduos de serviços de saúde que são perigosos, tá?
o mau gerenciamento deles ou mau trato com esses resíduos gera um risco de infecção, por exemplo, da pessoa contrair uma doença ou da pessoa se furar, se cortar, né? Os chamados pérfuro-cortantes, como são as agulhas. Então, nesse caso, você precisa ter muito claro se acontecer algo de errado, se a pessoa se furou, se cortou, se machucou com uma agulha, que é muito sério, porque a pessoa pode contrair uma doença. Tá? Precisa estar claro qual o procedimento. Então, além de todo esse cuidado do manuseio e do acondicionamento, evitarem problemas mais sérios, né? Eles também possibilitam a maximização de oportunidades, né? Do que? De reutilização e reciclagem, né? A separação correta e criteriosa permite o tratamento diferenciado, a racionalização de recursos despendidos e ainda facilita a reciclagem. Né? Então, manuseio e acondicionamento são extremamente importantes para favorecer reciclagem. Você tem sempre o problema de misturar resíduos. Então, se você não tem um manuseio e uma separação adequada, o que vai acontecer? Você pode misturar resíduo que é reciclável, por exemplo, papelão, com resíduo perigoso, óleo, né? Então, assim, você perde o potencial de reciclar aquele papelão, tá? A redução de riscos de contaminação do meio ambiente, do trabalhador e da comunidade, né? É sempre mais fácil prevenir do que remediar, né? Quando você contamina algo. Muito bem. Então, sobre aquelas cores, né, tão famosas para coleta seletiva. Então, nessa etapa de manuseio e acondicionamento, a gente deve aplicar a CONAMA 275, tá? A fim de facilitar e padronizar a segregação dos resíduos, tá bom? E aí, então, a CONAMA, ela recomenda, orienta que sejam utilizadas essas cores para identificação desses tipos de resíduos. Azul para papel e papelão, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal, preto para madeira, laranjado resíduos perigosos, o branco para resíduos de serviços de saúde, roxo para resíduos radioativos, marrom para resíduos orgânicos e aí o cinza para resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado, né? Não passível de separação. Tá? Então, certo, são muitas cores, isso na prática às vezes fica inviável, as pessoas não se acostumam a isso. Né? Então você pode buscar uma certa simplificação, mas o ideal é que seja rigorosamente seguido essas orientações. É muito mais comum a gente ver o uso dos recicláveis ali, né? E dos resíduos perigosos e resíduos ambulatoriais, porque não é em todo lugar que são gerados resíduos perigosos, ou muitos resíduos perigosos, resíduos radioativos, né? Mas as cores básicas ali, mais resíduos perigosos e serviços de saúde, você costuma ver nos estabelecimentos. Né? Lembrando que para resíduos de serviço de saúde tem CONAMA específica para isso, né? Porque aí os resíduos de serviço de saúde eles têm uma classificação própria para eles, tá bom? Inclusive o resíduo radioativo está dentro aí, né, desses resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, tá? Então vamos a exemplos aqui. Então basicamente você pode acondicionar, né, resíduos em bombonas de PAD. Certo? Ali você vê alguns exemplos para resíduos perigosos ou mesmo resíduos recicláveis, né? Perigosos ali como pilhas e baterias, tá? Cabos elétricos, cabos telefônicos, vidros, fibra de vidro, plásticos. Vou dar um zoom aqui, né? Certo? Bombonas. É comum também você ver tonéis de aço, né? Com capacidade de 200 litros, certo? Para acondicionar cerâmica, vidro, borracha, alumínio, concreto, plástico, telhas, argamassa, luvas contaminadas, materiais contaminados. Tá? Os containers, que são têm uma dupla funcionalidade, não só acondicionar, mas também transportar, né, o resíduo. Certo? Aqui um exemplo de capacidade de 1.000, 1.200 litros. Tá? E as caçambas, que aí normalmente tendem a ser a última etapa do acondicionamento,
né, para que então venha um serviço de coleta. Tá? É muito comum o uso disso aqui no gerenciamento de resíduos de construção civil, né, quando você dá a destinação final, eles vêm retirar o material. Claro, você não pode colocar todo tipo de resíduo aqui, por exemplo, tem empresas que não vão aceitar você colocar telhas de amianto. Amianto é um resíduo perigoso, né? Então você teria muitas vezes que pagar a mais para a destinação correta de telhas ou de caixas d'água feitas de amianto, tá bom? Cuja composição tem amianto, tá? Mas os demais resíduos comuns de construção civil, como telhas, tijolos, argamassa, pneus, madeira, cerâmica, né? Normalmente as empresas pegam tranquilamente para a destinação, para algum aterro também de resíduo de construção civil. Beleza? Vou voltar aqui. Então a próxima etapa seria um pré-tratamento. Esse pré-tratamento pode ser, por exemplo, latas de alumínio para reciclagem que precisam ser prensadas, né, antes do transporte para redução de volume. Tá bom? Esse pré-tratamento pode ser conduzido dentro ou fora das dependências da empresa geradora e deve ser especificado isso no PGR. Tá? Caso o pré-tratamento seja conduzido dentro da própria empresa, é necessário verificar com o órgão licenciador se precisa ter uma licença de operação específica para aquele processo de pré-tratamento em questão. Beleza? A destinação final, então, né? Alguns fatores intervenientes no processo de destinação final diz respeito ao tipo de resíduo, a classificação do resíduo, a quantidade de resíduo, né? Método e técnica ambientalmente viáveis para o tratamento à disposição, a disponibilidade desses métodos, né? Resultados de longo prazo dos métodos de tratamento ou disposição, tá? E aí os custos dos métodos de tratamento ou disposição que vão implicar aí na sua tomada de decisão para a destinação final. Então aqui tem uma tabelinha, isso aqui é bem típico uma tabela de um plano de gerenciamento de resíduos, no qual você vai poder explicar, definir o armazenamento e destinação final dos resíduos. Tá? Então aqui mostrando a classificação de acordo com a CONAMA 307, aqui em classe A e em classe B, aqui os resíduos de cada uma dessas classes. Então, classe A são os resíduos de construção civil, classe B os resíduos recicláveis, papéis, vidro e plástico. Aqui tem exemplos do que é gerado numa empresa relativo àquela classe de resíduos. Então, por exemplo, resíduos da construção civil gerados, né? Concreto, argamassas, sobras de asfalto, material fresado, solo. Material fresado é material proveniente da remoção da primeira camada ali de pavimento, tá bom? Ok, e aí aqui você põe uma coluna com as cores da identificação, tá? Que a empresa deve adotar, né? De acordo lá com a CONAMA, né? Como deve ser feito o armazenamento, então aqui você vai definir, né, de acordo com a quantidade, com o tipo de resíduo, qual a melhor forma de armazenar. Para resíduos orgânicos, aqui nesse caso a pessoa, o engenheiro, escolheu bombonas e tonéis. Para resíduos de construção civil, obviamente uma caçamba, né? E para resíduos aqui de classe B vai depender do tipo de resíduo, né? Então, por exemplo, para papéis, tonéis ou bombonas, e para sacos de cimento, bombonas ou containers, né? Aqui para plásticos, né? Tanto faz aí tonéis, bombonas ou containers, vai depender do volume, né, que vai sendo gerado. Tá? E aqui a destinação final para cada um dos tipos de resíduos, você vai ter que também definir isso, certo? Então, resíduos orgânicos vai para compostagem ou para aterro sanitário, tá? E aí se for para um ou para outro, você tem que definir aí de acordo com a frequência da coleta, né? Da quantidade que vai ser gerada. Será que quem está fazendo a compostagem, se a compostagem for interna, a quantidade de resíduos gerados
atende ao serviço disponível de compostagem ou é muita coisa? Se for muita coisa, se não dá conta de fazer compostagem de tudo, para onde que vai o restante? Vai para o aterro sanitário? Beleza, então tem que acondicionar adequadamente para levar para o aterro sanitário, esperar a coleta, por exemplo, né? Ou definir quem vai coletar, tá bom? Que os resíduos de construção civil, né? A destinação final pode ser depósito de solos, aterro para resíduos da construção civil, é muito comum existir isso. Bota fora licenciado, que é quando vem retirar de fato os resíduos no empreendimento e a empresa já está licenciada para dar essa destinação final, né? Material fresado, por exemplo, né, de pavimento, pode ser reutilizado em acessos secundários, né, em outras vias. Resíduos recicláveis, né, eles podem ir para doação, para comercialização, reuso no trecho rodoviário, podem ir para reciclagem, beleza? Aqui tem mais exemplos, né, ainda de resíduos recicláveis aqui, certo? Resíduos classe D, de acordo com a CONAMA 307, né, pilhas e baterias, certo? Resíduo perigoso, então vai para a cor laranja, tá? Devem ser acondicionados em bobonas e caixas plásticas e a devolução aos fabricantes, tá? Aqui vale mencionar a logística reversa, né? Quer dizer, a devolução de vários resíduos para os seus fabricantes para que eles possam dar um destino correto. Essa logística reversa, embora ela dependa muito de acordos, tem avançado, né? Eu acho que timidamente, mas tem avançado, então isso facilita. O mesmo vale, por exemplo, para medicamentos, né? A devolução é aos fabricantes, tá? Ou você levar na farmácia, a farmácia vai dar uma destinação mais apropriada. E por fim, aqui nesse caso, né, os resíduos perigosos, tá? Como solo contaminado, serragem contaminada, plástico contaminado, luvas, trapos e estopas contaminados, pneu inservível, óleo lubrificante, tá? Devem ser acondicionados aqui em tonéis ou bombonas e aí destinados para ou tratamento de descontaminação ou para processamento, para aproveitamento em algum outro tipo de processo, ou ainda reciclagem, tá? No caso do lubrificante, pode ir para uma reciclagem, para um refino, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como identificar, né, ou definir no seu plano os coletores ou o acondicionamento interno, né, dos resíduos, tá? Então, coletores aqui com capacidade de 360 litros, essas recipientes menores aqui, né? Ou ainda caixas plásticas, certo? Essas caixas seriam mais aqui apropriadas para pilhas e baterias, que possuem, cada uma delas possui um volume menor, né? Ou ainda caixas maiores para ir adequar, para receber aí lâmpadas incandescentes. Não é incomum também pessoas amontoarem lâmpadas em esse tipo de coletor aqui, tá bom? Então são exemplos. Esse aqui eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, né? O exemplo aqui para bombonas, tonéis, containers, caçambas, e aqui você definir quais são os resíduos a serem colocados. Tá? Dá um zoom aqui, por exemplo, né? Tonéis de aço, escória de aço, serve para vidro, para borracha, para alumínio, para cerâmica, plástica, limalha, resíduos metálicos, muita coisa que tem a ver com resíduos metálicos mesmo, tá? E aqui esses containers, né, mais para resíduos aí como plástico, papéis, embalagens de produto químico, recipientes de óleo, beleza? Agora você pode definir a destinação final e a disposição final com maiores detalhes para cada tipo de atividade, né? Então você vai definir aqui o resíduo nessa coluna e aqui a destinação ou a disposição final dele para cada tipo de resíduo que está sendo gerado. Observa que aqui não está tudo junto. Então, para cada tipo de resíduo, eu vou ter uma destinação específica. Observem. Então, eu tenho aqui resíduos metálicos, sucata ou metal. Vai para onde? Vai para reciclagem externa. Você não vai reciclar dentro da sua empresa ou indústria. Você vai contratar alguém para reciclar. Uma empresa, né?
Cartuchos e impressoras também, reciclagem externa. Tá? Materiais contaminados, como estopas e panos e flanelas com resíduo, né? Ou com características de inflamabilidade. Você pode enviar para processamento ou incineração, que não deixa de ser muito comum. Né? Beleza? E aí, claro, você vai ter que contratar uma empresa para poder incinerar, fazer a queima, tratamento térmico. Né? E essa empresa precisa dar uma garantia para você também de que ela está cadastrada, ela está desenvolvendo uma atividade dentro de um processo licenciado, tá bom? E aqui mais exemplos, né? Eu já falei um pouco disso, mas vale a pena vocês conferirem, tá bom? Muito bem. Dentro, então, da documentação do PGR, pode conter um documento, né? O próprio PGR, com seus objetivos e metas, os requerimentos legais, né? Os procedimentos escritos, detalhando cada uma das atividades envolvidas e seus responsáveis. Você, dentro dessa documentação, né, que vai ficar arquivada lá, protocolos de auditorias internas e de terceiros, tá? Documentos sobre indicadores para acompanhamento do PGR, tá? Isso é importante, porque isso possibilita, né, a comparação do gerenciamento em períodos distintos. Um outro documento importante são as chamadas fichas de resíduo. Tá? É interessante que cada resíduo gerado tenha uma ficha própria, na qual estejam descritas todas as características do resíduo e suas formas de gestão. Ao lado encontra-se, então, aqui abaixo, um exemplo de ficha de resíduo. Olha lá. Então, aqui, por exemplo, é uma ficha de resíduo, um modelo, né? De ficha de resíduo para pilhas e baterias. Aqui ele vai definir a cor, que é um resíduo perigoso, aqui a simbologia dele, e aqui embaixo vai estar descrito, né, aonde que é gerado, como que é classificado, como deve ser armazenado, qual a norma, a legislação deve seguir, como deve ser transportado, qual norma e legislação deve ser atendida, e a destinação final. Tá? E aqui ainda sugestões ou aspectos para reciclagem. Certo? Então, nesse caso de pilhas e baterias, você tem aqui classificação. Ele é um resíduo perigoso, de acordo com a NBR 2004. O armazenamento dele deve seguir o procedimento estabelecido na NBR 12235. O transporte, de acordo com a NBR 13221 e NBR 7500, que trata da simbologia, tá? Do transporte e armazenamento das pilhas e baterias. E a destinação para reciclagem por empresas produtoras ou importadores ou terceiros prestadores de serviço. Tá? Beleza? Então, é interessante manter, né, essa documentação. Aqui tem um outro modelo de ficha de resíduos, um pouco mais descritivo. Tá? Então, mostrando a origem do resíduo, certo? A medida de segurança que a pessoa que manuseia ele deve seguir. Então, por exemplo, usar luvas para manusear, evitar o contato com olhos e pele. As opções de minimização desse resíduo. Aí o armazenamento temporário, o pré-tratamento desse resíduo e também opções de tratamento e destinação final em ordem de preferência. Então, você pode estabelecer a ordem que primeiro eu quero reciclar, é o mais importante. O que sobrar eu mando para um aterro industrial para resíduos perigosos. Tá? No caso aqui de baterias, né? O exemplo de baterias. Beleza? Então, as chamadas fichas de resíduos. Tá. Então, dá uma olhada, né, nos slides para ler, tá ok? Por completo aqui essa ficha de resíduo. Um terceiro passo no processo de gestão, né, no dia a dia da implementação do plano, é você monitorar e fazer as medições. Né, que é o que? É você avaliar os indicadores, né, que podem ser quantitativos, qualitativos, financeiros, tá bom? Ele tem o objetivo de você garantir a melhoria contínua, verificar se está funcionando bem ou não o seu gerenciamento. Né? Exemplos de alguns indicadores
Quantidade de pilhas e baterias trocadas, mensal, por exemplo. Quantidade de baterias substituídas por recarregáveis. Custo para envio das baterias para reciclagem. Né? Ou porcentagem ou volume de papelão reciclado, de papel reciclado, de plástico reciclado, enfim. Né? Então, você pode trabalhar basicamente com ou redução ou reaproveitamento e reciclagem. Né? Quanto mais você ampliar esses dois fatores, melhor. Porque você cada vez vai ter que tratar menos resíduo. Né? E, portanto, diminuir o potencial de impacto poluidor da sua gestão. Tá. É importante a gente perceber os benefícios do aproveitamento dos resíduos, né? Porque isso promove uma redução da criação e utilização de aterros, isso impacta nos gastos com condicionamento e transporte, na redução da utilização de recursos naturais, na diminuição dos riscos ambientais proporcionados pelos resíduos, né? É importante você estar bem antenado com as técnicas mais novas ou com as formas de dimensionamento e, claro, de acordo com o que tem disponível de destino final e de acordo com o que tem disponível no seu município, né, para que você dê a melhor solução possível para o seu cliente. Tá. Que é um exemplo de como o aproveitamento energético, que é um tipo de aproveitamento, né, de resíduos, pode ser executado e o impacto que ele gera, né? Menor custo, maior responsabilidade social, menor impacto ambiental. Então, para finalizar, só mencionar os principais tipos de resíduos, os principais processos, né, de tratamento. Tá? Então, tem os processos térmicos, tá? Que é basicamente a aplicação de calor aos resíduos, beleza? Para poder inativar esses resíduos, tá bom? Caso você tenha aí um resíduo infeccioso, por exemplo. Tá? Então, você tem aí a incineração, o coprocessamento, a pirólise e ainda plasma. Tem os processos físicos, né, como centrifugação, separação gravitacional e redução das partículas, né, por exemplo, trituração mesmo. Via de regra, isso é aplicado, né, ou redução de volume, por exemplo, aplicado para você poder encaminhar para o tratamento e disposição final. Tá aí a disposição final em aterros, no carro um aterro industrial, para um aterro de classe 1 para resíduos perigosos, né? E aí, por fim, quero deixar aqui então sugestão de vídeo, tem que ver se o link não está quebrado, se está bom, depois vocês me avisem. Sugestão de leitura, tá bom? Leiam a NBR, né, 2004, que é importante, tá? Que é importante conhecer também a ISO 14001, tá? Sistema de Gestão Ambiental. E vale a pena conferir as iniciativas do CONAMA com relação ao Inventário Nacional de Resíduos Sólidos ou Bolsa de Resíduos para resíduos industriais, tá? Ou ainda a questão da logística reversa, conhecer os programas que já existem lá no site do Ministério do Meio Ambiente, vocês conseguem acessar essas informações, tá? E aí fica a reflexão, né? Para onde que vai o nosso resíduo, o que a gente faz com ele, que a gente tem que dar conta, né? E você, engenheira ambiental, é a pessoa mais apropriada para orientar e treinar os profissionais e os demais profissionais e funcionários das empresas, dos empreendimentos, para que o resíduo tenha seu tratamento correto, seu destino correto, né? Tá bom? Um abraço, gente.